capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Não pode? Vamos ler o versículo 1. Uhum. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e lhe disse, e passou a ensinar, Pronto, nos só dizendo. Pronto. só aqui por enquanto. Então, Uhum. aqui, Mateus está narrando esse episódio, né? Vamos imaginar. Jesus estava lá observando o quê? A multidão. Multidão. Aí, Jesus vê naquela multidão, sabe? Muitas pessoas indo, voltando. Muitas pessoas, às vezes, andando preocupadas, de cabeça baixa. Ele estava observando a multidão. E aí, ele, naquele local, como se assentando-se, de alguma maneira ali, e quem é que está por cima dele? Jesus. Seus discípulos. Seus discípulos. Então, existe uma ligação. Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos no momento que ele está observando o quê? A multidão. E no meio da multidão vai ter pessoas de várias formas naquele dia, né? Algumas vão estar contentes, vão estar sofrendo. Algumas ali naquela multidão vão estar cometendo alguma coisa, vão estar carregando dentro de si algum medo, alguma coisa, algum pecado. A multidão está ali, a multidão se movimenta. Alguns estão falando, outros estão Curioso, né? curiosos, alguns estão cansados. Talvez Jesus disse, havia amigos que estão cansados e sobrecarregados. Então, no meio da multidão, vai existir sempre pessoas de várias situações, obrigado pela palavra, várias situações, passando por qualquer problema naquele dia, ou por qualquer felicidade, ou por qualquer ansiedade, por várias coisas. Então, Jesus é aquele que sempre observa o quê? A multidão, cada um. Aqui então, ele está falando de uma forma geral, a multidão, mas Jesus ele conhece cada um de nós na intimidade, do mais profundo. Ele sabe a necessidade particular de cada um de nós. Deus ele nos conhece no nosso mais íntimo, no nosso mais profundo. Ele sabe a situação que nós estamos enfrentando hoje. É por isso que ele não é à toa que João diz que se nós cometemos algum delito, algum pecado, nós temos um advogado junto ao Pai. Né? Isso. Porque ele nos conhece, ele sabe da nossa fraqueza, sabe quando a gente está forte, que a gente nunca está forte, né? Continua. E aí vai, né? Jesus nos conhece, por isso que ele é o nosso advogado. Justamente. No meio da multidão você vai ter o rico, vai ter o pobre, vai ter aquele que está alegre, vai ter aquele que está triste, vai ter o altivo, o soberbo, vai ter. Cada um vai ter a sua particularidade. Então, ele vendo isso, ele começa a ensinar os seus discípulos aquilo que está relacionado à multidão, às pessoas, a cada um de nós. E uma coisa que a multidão sempre procura, sempre anda buscando, é a felicidade. Ninguém está. E muitas pessoas agora estão caçando, né? O problema para si próprio, o mal, e mas às vezes até a pessoa que às vezes ele é viciado no mal, para ele aquilo ali é um tipo de felicidade, de contentamento, de alegria, de preenchimento que ele, infelizmente, tem pessoas que se contentam em correr para fazer o mal. Mas Jesus ele vai
falar agora para os seus discípulos, não só falar, mas ensinar, como Mateus, ele vai falar aqui, ele começa a ensinar. Então, isso que nós vamos escutar aqui, diante dos próximos versículos, não é apenas uma coisa opcional, não é uma coisa, sabe que dá certo para mim? É uma disciplina, é um ensinamento. É aquilo que nós precisamos do quê? Aprender. Aprender, e isso que eles vão ensinar. Colocar em prática. Colocar em prática, buscar isso aqui. Uhum. Ter disciplina, buscar isso. Porque aquilo que eu busca, a felicidade, o contentamento, o ponto máximo da vida dele, a realização dele, nós já vimos aqui, não sei se foi a última vez que eu vim, que para nós a nossa realização, o nosso ponto maior é chegar em Cristo. Chegamos em Cristo, estamos completos. Chegamos lá no topo. Essa está sendo a nossa esperança. O que a gente recebeu, nós já estamos no topo. Né? Nós chegamos no descanso do Senhor. Nós chegamos naquele repouso nos braços do Senhor. Então, na busca da felicidade, no contentamento e naquilo que o precisa e busca, Jesus vai agora fazer esse ensinamento. Quem pode ler o versículo 3? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa bem-aventurada? O que a gente pode entender aqui? Uma pessoa bem-aventurada. Pois é o que tu falou, feliz, né? Feliz. Jesus está ensinando, ó, para você ser feliz, você tem que ser pobre de espírito. Pobre de espírito deixa a pessoa ensinar. E vê que aquele ensinamento para ele, por exemplo, ele nunca está cheio de si, né? Aí, O que é a pessoa pobre de espírito? O que é? O que é uma pessoa pobre de espírito? Uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humilde, isso. É uma pessoa que eu li uma vez no contexto disso aqui, que era como que uma pessoa, ela tem a necessidade, ela tem necessidades espirituais. Ela não se considera que ela sabe tudo, mas ela está querendo, ela tem a necessidade de aprender, ela tem necessidade de buscar. Então é como se fosse um mendigo, mas isso perante Deus, né? Isso perante Deus é a dependência do Senhor. Não está abastecido, né? Tem gente que se acha abastecido espiritualmente, eu já sei, eu já conheço. Então, feliz é aquele que não é assim, né? Mas que tem a necessidade de estar indo buscar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Segundo Mateus, vamos para Provérbios 16. Na conta que o mundo perguntou, né? Uma pessoa pobre de espírito, Provérbios 16. Provérbios. Vamos abrir lá. 16. O versículo 18 e 19. Provérbios. É isso. Depois, falar de. Assim, depois. Salmos, Provérbios. Qual o versículo? Capítulo 16, o versículo 18 e 19. Depois é onde? Depois De Salmos. Depois de Salmos. Vigia Salmo. Fronteira, hein? Salmos. 16. Tá bom, agora eu peguei. 16, hein? Isso. O 18 e 19. Para mim ler? A soberba precede a ruína e a altivez de espírito procede a queda. Melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo
com os soberbos. Então, nós estamos vendo aqui no 18, a soberba precede a ruína. Então, a soberba é o oposto Da humildade. da humildade de espírito. Então, o humilde de espírito é aquele que não é o quê? Soberbo, orgulhoso. Aí é interessante. E o altivo de espírito, aquele prepotente, aquela arrogância, aquela pessoa que sente, mas ninguém falou, que sabe, que não precisa, que já está completo, que tem a razão. Nessas veredas. É o altivo de espírito. Ele altivo é cheio. Porque é quando muitas pessoas confundem, né? Que o espírito que ele está falando lá em Mateus não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nós temos que o que procurar nos enchermos. Esse espírito que está falando é esse espírito do homem, dessa altivez, relacionada à personalidade, à pessoa em si. Essa coisa do ego, né? É o jovem rico, né? Isso. É o jovem rico da vida, né? Então, é aquela pessoa no ditado popular, né? O nariz empinado, o altivo. Aquele que se sente o quê? Superior, aquele que se sente que já está ali naquele ponto. Então, esses aí, ele vai ter o quê? Esperando o quê para ele? A ruína e a queda. É interessante, olha a riqueza. A soberba precede o quê? A ruína, é uma coisa. Arruinado. Tem muitas coisas que estão arruinadas, mas ainda o que não? Caiu. Então é duas palavras fortes. Ruína e a própria queda. Essas são as duas palavras que foram usadas. Parece sinônimo, mas é duas palavras distintas que estão mostrando o grau de cada problema que chega. A ruína e a própria o quê? Queda. O soberbo, a ruína, e o altivo de espírito, o quê? A queda. Eu vejo isso quando a gente vai evangelizar, né? Tá aqui entregando papel, aí a mulher diz, não, eu já sou crente, sabe? Né? Não tenta nem conversar com a gente. Né? Tem uma altivez, não conversa, não compartilha. Aí ela se acha blindada, né? Quando a gente chega para dar um panfleto, Veja assim, sabe? E é muito interessante isso aqui nos dias de hoje. Assim, me entenda bem. Muitas doenças psicológicas e afetivas nas pessoas, que chegam até o grau de ficar doente mesmo, seja no grau de depressão, de angústia, ou de ansiedade, dependendo, hoje tem muito problema com isso. Muitas pessoas não suportam ser atacadas. Elas não suportam ser mexidas no seu ego, na sua pessoa. Pessoas que ficam muito mal e ficam depressivas porque uma chamou ela de feio, chamou ela disso, maltratou, mexeu com ela, atingiu, injuriou. O Cláudio foi injusto comigo. O Cláudio fez isso comigo e isso mexeu comigo. Eu estou mal, não consigo mais suportar o Cláudio. Eu fiquei com tanta vergonha, eu estou tão. Não sei como é que está a minha vida, não tem esse contexto. E sabe por que às vezes nós somos atingidos por esse tipo de coisa? Mas comigo, rapaz. Tanto que eu ajudei o irmão Antônio, rapaz. Eu dei a mão, eu dei a vida. E agora o Antônio chileno está fazendo isso comigo, rapaz. Me apunhalando, sendo covarde comigo, me traindo, rapaz. Como é que pode, meu Deus? E às vezes nós nos sentimos assim, sabe por quê? Porque nós estamos no patamar de algo elevado. Estamos lá. E aí nós nos sentimos o quê? Atacados e confrontados. E às vezes por qualquer coisa, a gente perde a nossa felicidade. Perde o nosso dia. Porque aquilo que o irmão fez comigo, aquilo que a pessoa fez comigo, mexeu comigo e eu estou mal, não estou me sentindo bem. Se nós estivermos como Jesus, no patamar de servo, de humilde, já ali rente, o que é que vai nos atingir?
Não, quem já está seguindo, né? Já está ali no Já patamar. está andando onde serve. É, É o caso que ele falou, né? Se alguém se mete a mão na cara, ele agride a ele, não, oferece a outro. Se alguém te chama, né, andar uma milha, vai correr duas. Se alguém te perde a capa, né, dá. É assim que ele ensina sobre a humildade. Né? então, isso, se a gente não tiver no patamar de alvo elevado, ninguém nunca vai me desrespeitar. Eu não vou estar buscando o respeito nem o reconhecimento de ninguém. E quanto mais as pessoas não me respeitar e não me reconhecer, você sabe quem que eu sou? Uhum. Eu vou estar lá naquele local que ninguém vai me atingir, porque eu sei que eu vou estar como escolhe, como rente ao chão. E como é que eu vou cair se eu já estou no local de humildade verdadeira, de queda? Às vezes nós temos que. É um termômetro para a nossa espiritualidade, um termômetro. Quando a gente se sentir muito atacado, muito abalado, quando o nosso ego estiver ferido, o nosso eu, por causa que a pessoa fez comigo, porque a pessoa não reconhece aquilo que eu fiz por ela, que eu sou. A pessoa pensa que eu sou um falso irmão, quem é ela para dizer de mim? Então nós temos que ter essa sensibilidade e entender que se tem alguma coisa que está me atingindo, é porque talvez eu esteja num alvo de atingimento. Ainda dá para É. soltar uma pedra nele. Quando eu estou fora do alvo, o que é que vai mexer comigo? Eu não vou estar tão preocupado com essas coisas. Sou ser humano, não é legal, não é fácil. Mas ele diz, bem-aventurado os que são humildes de espírito. Então, quando nós temos essa humildade, não temos a soberba nem a altivez, eu vou ser mais feliz. Mas eu digo com a Ivone, né? Digo assim, no fundo sério, sabe? A pessoa tem um orgulho e não quer abrir mão e quer mostrar a razão, ela sofre mais. Não sofre, não? Sofre bem mais. Fica ali, sofre. A pessoa quando aceita e não está aí, não está nem sabendo se perdeu ou ganhou, e está perdendo mesmo, está ali, ela sofre até menos. Não sofre, não? Acho que ela sofre menos. Ela tira um pesão, mas naquilo que quer provar que está certo, aquele que. Fica maquinando todo o Rapaz, tempo. sofrimento. Era para me ter dito isso, É. né? Mas eu vou dizer na próxima vez. Então, olha como Deus ele vai no profundo. Bem-aventurado aquele que, como eu disse, Eu tive um exemplo prático disso. Foi, por incrível que pareça, né, no meio de toda a tribulação, depois que teve o sepultamento da minha irmã, nós fomos todos lá para a casa da minha mãe. Tem muita gente, ficou olhando. Aí aconteceu uma coisa ontem à noite, ninguém nem imaginava. Tanta gente, né, mano? E todo mundo foi saindo da casa de dormir. Eu reconheço que eu, como tenho me acordado de madrugada para ir passear, estava muito cansado. Trabalhei e ainda com a correria de todo o negócio. A minha irmã reclamou que todo mundo tinha ido para casa dormir e a minha, do corpo da minha, ficou praticamente só minha mãe, ela, que se dedicou realmente a cuidar do Silvânia. E aí, quando chegamos lá na mãe, a minha irmã foi chamar a atenção da gente ter feito isso, né? Que vergonha, minha mãe ficou sozinha, nós ficamos lá, nós quatro de madrugada. Aí eu falei assim, minha irmã, eu reconheço que eu já estou cansado, trabalho muito e tinha me acordado de madrugada, mas reconheço que eu errei, devia ter ficado lá com a minha mãe. Aí o meu irmão, vai dela, foi isso não é? Não aceitou a crítica da minha irmã e começou a discutir. E aí já entra no fator pessoal, você não tem identificar aqui É o que dentro. o acabou de dizer. E aí eu falei, não vamos parar com essa discussão, que minha mãe não está bem. Mas não teve jeito de continuar. E ele pegou as coisas dele, que a mãe estava botando almoço, e foi embora. Então, como diz o Elton, quando não aceita, sofre mais. Sofre mais, perde mais.
Espalha. Sofre demais. Parabéns, irmão. Bonita a sua atitude. Hã? Parabéns pela sua atitude. Então, é esse ponto, essas coisas simples que a gente tem que estar vigilante e percebendo, porque se você não aceitar e for questionar, é uma guerra infinita. Às vezes fica Cada vez mais dá brecha para o dá inimigo. brecha pro inimigo, às vezes fica falatório, cada qual quer ter sua razão, e cada qual tem um pouco de razão, cada qual tem um pouco de erro, mas fica aquela. Perde, todo mundo perde. Então, irmãos, que nós não venhamos nos deixar ser levados pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, pelo ego ferido, pela falta de E respeito. até pela busca pela verdade, né? Porque Isso. aqui fala do Espírito, né? E eu lembrei agora da época de Jesus, quando os líderes religiosos, eles se escandalizavam porque Jesus era chamado de Nazareno, né? Que era de Nazaré. Isso. E os pais dele estão ali, os irmãos estão ali, ou seja, eles tinham aquelas informações que eram reais, mas tinha uma outra verdade atrás daquela, né? Isso. Que eles não foram buscar porque eles já estavam se achando abastecidos Isso. da verdade. Então eles nem foram procurar a verdade. Tipo as pessoas que chegavam para João Batista, né? Nós já somos filhos de Abraão. Pronto, agarrado a um título, né? Então, Jesus, ele entende, irmãos, aqui não é aleatório. Quando Jesus ensina, ou isso aqui, Ah, desculpa. não, pode. Hoje aquele. Então, vamos entrar naquilo que Jesus quis ensinar e ensinou. Quando ele fala a primeira bem-aventurança dos humildes de espírito, não foi aleatório, não foi o que veio a primeira. Porque para nós continuarmos, aqui eu vejo um processo, uma construção, a gente está sempre em constância buscando o que é essa bem-aventurança. É uma vida, é uma construção que não para, porque nós somos seres vivos, nós andamos. Então, o primeiro ponto, a primeira necessidade, a porta de entrada, o pontapé inicial que nós precisamos para começarmos, sermos bem-aventurados, vamos dizer assim, e continuarmos, é eu já começar com humildade de espírito. Porque se eu sou humilde de espírito, eu vou estar aberto para aprender cada vez mais. É como se fosse o primeiro degrau. O primeiro degrau, isso, irmão, perfeito. O primeiro degrau não é aleatório, é uma construção. E ele deu o primeiro degrau, a base. Quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, quer cada vez mais continuar, comece sendo o que? Humilde de espírito. Porque se nós formos realmente humildes de espírito, tudo que vai vir aqui depois vai ser. Vai estar pronto para a perseguição. Isso, vai ser uma consequência, vai ser uma construção. Vai vir as adversidades que vai querer tirar a minha bem-aventurança, vai vir as adversidades que vai querer tirar a minha alegria, a minha felicidade, a minha paz com Deus. Mas em tudo isso eu estou ali vivendo, eu estou aprendendo. Eu estou buscando, eu aprendi com Jesus. Ele viu a multidão, ele viu como é que, no meio da multidão, como é que nós nos comportamos, como é que nós somos atacados, como é que nós somos feridos, como é que nós estamos andando no meio da multidão. Então ele vê a necessidade de cada um de nós nessa bem-aventurança. Então é essencial em tudo das nossas vidas, em tudo, é a porta de entrada, a humildade de espírito. E, consequentemente, ele vai aqui falar outra bem-aventurança. Quem pode ler o versículo? Deu para entender, Antônio, sobre assim, ser humilde de espírito? Que é muito boa a pergunta. Versículo 4. Pessoal, lê a música. O irmão Marco. Fica pessoal. Olha aí, irmão Cláudio. Olha. E 4. É. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você gosta de chorar? Não falei nada, né? Vai. Então, olha como é paradoxal. No mundo, o que chora. Porque foi, né, machucado. É. Ou no mundo não é para ter choro, é para ter alegria. É paradoxal, né?
Como é que pode? O que chora é o bem-aventurado, não é isso? E é totalmente oposto do que o mundo ensina. Essa questão do choro que ele está falando aqui é o choro da perda, né? Da dor, do desconsolo, da derrota, de qualquer situação. Então, que foi também humilhado, né? Da humilhação. E nesse contexto aqui, ele vai ser consolado. Vai ser consolado. Mas aonde? Mas aonde, né? Eu pergunto, né? Mas aonde ele vai ser consolado? Agora? Né? No nosso... Não. Mas no contexto Isso, por vir, né? justamente. Porque Jesus ele ensina também no Mateus que nesse mundo vamos ter o quê? Aflição. Então, humilde de espírito, ele vem no contexto que a pessoa que vai ser humilde de espírito, ela sempre vai passar por aflição, vai chorar. Né? Eu me lembro aqui da lamentação de Jeremias, né? Chorou, né? E foi um homem que pregou 40 anos e ninguém se converteu. Todo mundo foi para o exílio. A cidade foi destruída. As próprias mães estavam comendo os cadáveres do filho para poder sobreviver. Então mas ele foi consolado, né? Ele está sendo consolado, né? Continua. É apenas um exemplo, e aquela que a gente tem na nossa aula, às vezes eu vejo muito, no casamento, sabe? Às vezes a gente fala com os casais, ele às vezes do lado do homem, da mulher, às vezes tem, principalmente a mulher, né? Há muitas pessoas chegaram para nós chorando, amargamente, pelo sofrimento que ela estava passando no casamento. Claro, vai ter situação de crime que aí é diferente, né? Você no crime, às vezes tem situação de... Eu estou dando um exemplo, de qualquer situação, às vezes do trabalho, tipo, eu fui injustiçado, a pessoa mexeu comigo. Aí está tudo relacionado lá à unidade de espírito, eu fui atingido. Um exemplo, o cara, a irmã da Ivone, não vou citar não, mas ela chegou a um ponto de dizer que separar do marido, porque o marido bebia, sei mais o quê. E segundo ela no tempo, ela dizia que não queria passar por aquele sofrimento, aquele choro, aquela coisa, aquele desconcerto. E hoje a gente vê, pelo exemplo que ele está hoje, esse homem que é o marido dela, que a mãe dele disse que ele mudou, está com o casamento, está com a casa dele, não está mais bebendo. É uma mudança que a pessoa, naquele momento, não está disposta a sofrer, a chorar, a perder, a ser humilde. Claro, não estou falando quando chega o ponto de crime, né? Situações que é crime. Mas até falando da mãe da Ivone, que a mãe dela sofreu muito, ela falou até hoje, eu falei, ela dizia que a mãe dela sofreu muito com o pai dela, eu vi, fui testemunha. E hoje a mãe dela, assim, né? Pelo próprio pai dela, o quê? Vamos dizer, consolada. O pai dela tá lá, diz que não larga ela, cuida dela. Até foi que ele fez, né? Declaração para ela. E sofreu, sabe? Chorou. Chorou, não foi fácil, né? E em todos os aspectos, olha só, às vezes a gente não quer chorar, não quer sofrer, aí quer reivindicar, quer mostrar que tem razão, às vezes não está disposto a sofrer aquela injustiça, não está disposto, não quer chorar. E a gente reivindica, sai, se acovarda, abandona, né? Não aguenta, e às vezes é só mais um pouquinho, só mais uma confiança no Senhor. E aí, aqueles que a gente está disposto a chorar ali, depois vem o quê? O consolo, que eu creio em muitos pontos, começa até aqui quem reconhece. Começa aqui. E é claro, continua o quê? Na eternidade com o Senhor. Porque se aqui nós somos atribulados, nós somos, choramos, mas nós temos Deus, é aquele que tem o Espírito Santo, o fruto, e tudo isso ele sabe que ele é o quê? Mais que vencedor. Ele tem alegria. Ele passa por isso. Porque ele tem a alegria do Senhor. Então, às vezes, nós não estamos dispostos a chorar, a sofrer, a perder. E preferimos o quê? Não, aqui eu não vou passar por essa cruz. Não vou passar por isso aqui. Eu não quero.
esse choro, esse sofrimento. E às vezes aquele, como eu digo para a mãe dela, sua mãe, tá lá, chorou, sofreu, mas como é que está sua mãe hoje? Eu vou exemplo da minha mãe, sabe? Mas sofreu, menino. Sofreu mesmo na mão do pai. Sofreu mesmo, e eu sou testemunha também. E eu já vejo a minha mãe que está no casamento dela. Tá Sabe hoje que canta? tá com os filhos dela criados. E as mulheres lá da rua lá, que não queriam sofrer com o marido, não queriam chorar, como é que estão hoje? Elas não queriam sofrer naquele tempo. Queriam chorar. Mas hoje, elas estão chorando mais amargamente. Não encontraram nunca a felicidade. Por causa da irmã, né? O Elton, né? Uhum. O Elton, tu que estava falando, né? Que tu chegava em casa, não sabia nem como que chegava dentro de casa. Não sabia E disso. ela já estava sendo, né? Se eu Não chegar era pra crente, você, né? assim, tu matou um cara por lá ontem, eu vou ficar por aqui, pelo menos, tá? Aí ela, Chegava no ponto que eu não levava para chegar em casa. hoje ela está sendo consolada. Então, eu estou dando um exemplo, mas Uma existe vez ele vários. chegou, saiu do trabalho, Olha, chegou de puxa. manhã, 6 horas, eu tava grávida já dele. Bora, papai, vamos. Um monte de bebê no carro, ele e esse marido dessa minha irmã, que ela não suportou, né? Não suportou nada, porque ele não fez nada. Ele era muito mais calmo que eu. Ué, tu podia dar nele, mas não fazia nada. Você não chegou a pensar? E se batizou juntamente com ele. Pois era, Mesmo que só ele porque batizou. às vezes ele era sempre apegado à mãe dele, né? E aquilo, ela não queria dividir ele com a mãe. E a mãe tinha ela como uma filha. Mas eu não vejo assim, eu não vi nenhum motivo para ser deixado o casamento, né? Na época os dois até cristãos eram. E ele ia embora, ele dois no carro. Deus me livre, quero morrer, morram os dois sozinhos, que eu não vou morrer, não. Ainda bem que tu não foi. Aí eles se mandaram para Coiaba e chegaram, acho que de noite, não foi eu? Continuando, É perigoso. no versículo 5. Mamaura, está entendendo a alegria que o Senhor quer dar para nós? Então, quando nós estamos dispostos a aprender isso, esse ensinamento, nós vamos. Para o mundo isso não existe. Para o mundo isso é perda, não é felicidade. Mas sabe, nós vamos ser mais felizes quando nós aprendemos com Jesus. Nós vamos ter uma felicidade completa, verdadeira e prolongada, eterna, que começa aqui. A gente tem que reconhecer as dádivas, as coisas preciosas que o Senhor já nos tem concedido hoje. Quantas coisas o Senhor tem nos abençoado? Muito, nós já estamos abençoados de agora. Ah, mas eu estou chorando, irmão. Ah, irmão, mas eu estou sendo humilhado, perseguido. Mas se alegre no Senhor. Tem isso por motivo de alegria. Os apóstolos, sabe, depois, um dia que eles levaram uma pizza lá bem grande e foram presos, sabe, lá perto com Jesus, né? Pelo amor de Deus. Caramba, por ter sido digno de ser Juro, porque, né, rapaz, tá vendo? Ó, a mesma coisa que ele levou, levei, foi bom. Aquela pessoa alegria dessa, esse cara alegre. Já pensou você tá fazendo a vontade de Deus, tá pregando, e aí vem toda a cidade, lhe prende, e não lhe bota só na cadeia, bota lá no porão, e dentro do porão ele amarra pelas pernas. Aí quando essas pessoas são bem-aventuradas, alegres, elas não murmuram, não reivindicam a justiça, não perguntam onde é que está Deus. Eles louvam ao Senhor. Louvam a Deus. Cantam. E era um cântico tão maravilhoso, tão poderoso. Não era assim, acho que era com aquele, sabe, aquele vigor, aquela alegria que cai tudo. É igual o final do Labuda. Porque eles são pessoas o quê? Aventura. Bem-aventuradas. Bem-aventuradas. Felizes. Bem-aventurados. Felizes. Irmão Cláudio, Mamãe. Eu sei, né? 5, irmão. Sim. É, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. irmão. Compartilhe conosco. É mansidão, né? E até. E a terra. só. Ser manso é difícil, viu?
Salmo 37. Nossa, não é fácil. É por isso que isso é o que? Ensinamento. É uma disciplina. Ensinamento é disciplina. Jesus começou o que? Aí. Não é porque nós somos. É porque eu preciso o que? Aprender. Quanta gente não consegue. Eu cheguei para a Rosa e falei assim, amor, eu já me enganei alguma coisa? Ela falou, nem um pingo. Aí é bom, né? Você não aceita a crítica. Eu tenho queixo fino, diz que homem do queixo fino não gosta de crítica. Mas aí, continue, busque que a gente aprende. A gente aprende. Eu estava ontem lá no velório da Nilda, um pastor, o ex-marido da Nilda levou esse pastor lá, né, ele veio falar comigo, né? A gente bebia muito junto, hoje ele é pastor. Sim. Pastor, sim, mas vivia aí dentro das favelas, pregando tudo. Aí ele falou, veio me dar parabéns, ficou sabendo que eu tinha me batizado e tal, a gente vivia muito junto. Aí ele falou que no domingo ela tinha ido lá e tinha orado e a Nilda tinha aceitado, né? Foi. Aí ele disse, continue firme, não vá. Eu sei que no momento que você está passando de sofrimento, mas não pense em blasfemar. Diz, continue firme, porque depois você vai ver que a vontade dele é soberana. Ele foi lá no hospital? Foi. Domingo. Ele já tinha ido na casa dele, ia muito na casa da Nilda. Poxa, que bom. Nós comentamos sobre isso lá na minha mãe, umas 2 semanas atrás, né? Sempre estamos falando sobre a Nilda, né? É um tema assim, né? Sempre presente na nossa família. Aí meu irmão disse assim, você já falaram de Jesus? Assim, aí eu falei, não, aí eu e a Paula falamos, nós estamos orando que outra pessoa vá lá falar. Porque de repente, uma outra pessoa com outro discurso, né? Alcança lá o coração. Quinta-feira, quando eu fui para a SEAS, eu fui pega o celular, né? Não tem nada. Você bota um logozinho para escuridão daqui para lá. 5 horas. Eu tinha ido na terça, tinha visto o estado dela, tinha ficado arrasado, chorando demais. Chorei demais. Aí eu orei com tanta fé, ouvindo aquele louvor, pedindo muito a Jesus Cristo que fizesse, fosse lá, né, no leito dela, lá, às 5h35 houve o óbito, né? Ela faleceu. Nesse percurso que eu tirei de casa, a mãe disse que minha mãe só se levanta 7, 8 horas da manhã, ela dorme de verdade. Mas ela sentiu e se levantou chorando. Minha filha acabou de morrer. E a Ellen também, a porta do quarto abriu sozinha. No mesmo horário. Sim. Algumas coincidências assim. A gente fica ligando, né? Tentando se contemplar. E esse negócio de mãe já foi comprovado. Muitas mães sentem o horário e tudo. Tem até a ciência prova, negócio que foi verídico. Né? Desculpa, é impressionante o que a mamãe sentiu, é verdade, porque eu, quando meu pai morreu, eu estava a 2.000 quilômetros longe de casa e eu senti que morreu. Papai morreu. Daqui a pouco chega a polícia, que como antes não havia internet, nem sabe, havia telegrama, né? E os telegramas eram levados a la delegacia, né? Aí falava al lugar que a pessoa trabalhava, né? Aí chegou o policial onde eu trabalhava, né? Antônio Ponce, sou eu. Aí abri, seu pai morreu. Digamos, a gente pressente. Como a tua mamãe pressentiu, eu também pressenti. É um espírito, só Deus mesmo que avisa, né? Então, voltando
voltando para a mansidão, então é o seguinte, tem pessoas que, por dádiva, né, são mansos mesmo. Aqueles que não são, que vamos dizer, talvez vou usar essa palavra, esse dom, talvez seja a palavra mais correta, mas vamos pensar assim, é um cavalo. Você imagina a força de um cavalo. E aí, quando aquele cavalo ele é amansado, domado, ele perdeu a força dele. Ele perdeu, estrondoso. Mas aí ele agora está o quê? Está amansado, está manso. Se controlando naquilo. A força é a mesma. Imagina, irmão, ter a força no cavalo. Muita força. E aí você vê, às vezes, no cavalo, daquela força gigantesca. Uma criancinha sobe nele, uma mulher. Então, às vezes, nós temos esse instinto mesmo. Um agressivo, rebelde, pá. Mas aí a gente tem que aprender a ser domado, a se amansar. A ter o domínio próprio, a temperança. Ter o controle. Então é uma busca incessante que talvez a gente nem perceba, irmão Antônio, e nem outra pessoa perceba, mas que nós possamos não desistir de procurar nos amansarmos, né, irmã Maura? Deu para se controlar hoje? Às vezes, né? Às vezes eu vou querer atacar Ivone, eu, né? Falo por meu. Tem vezes que eu consigo, obrigado. Tem vezes que eu não consigo. Mas eu não posso desistir. Deu para me controlar ali, dar aquela segurada, porque a minha rebeldia, a minha agressividade é a mesma. Mas eu tenho que procurar o quê? Ser manso. Né? E o fato do Antônio aí, né, falou que não revidou lá a comunidade da irmã, já mostra um fruto disso. mansidão naquele aspecto. Porque ao invés de você reivindicar o seu direito, né, de estar cansado, porque em Isso. geral você tem até razões, né, Isso. para reivindicar, Você calou, né? mas se calou. Ainda pediu perdão, né? Ainda pediu. Então a roça está errada. Às vezes você consegue. A Nilda estava dizendo, Toninho, você está tão diferente, tão calado. Até ela Mas percebeu olha, que Ela percebeu. ela percebeu que igreja Deus vai ver, né? É isso. Fácil mudar não. O salmo é até um cântico, né? Que acho que os testemunhos de Jeová, que ele trabalha muito em cima da terra, né? Eles dizem, ó, mais um pouco de tempo, mais um pouco de tempo, já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não mais o achará. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância e paz. Né? Aí ele fala que o ímpio, né, mais um pouco de tempo, já não vai mais existir o ímpio. Vai procurar o seu lugar, mas não vai achar. É Salmo 137, que fala sobre essa mansidão para herdar a terra prometida. Isso. Bom, Cláudio, versículo 6. Irmã Ivone, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Vai explicar. À vontade. Muitas pessoas pensam que esse que tem fome e sede de justiça é aquele que vai reivindicar, levantar a bandeira, justiça, justiça, que fica sempre pedindo justiça, né? Lula, né? Bolsonaro, essas coisas. Não. Vendo no ponto da bem-aventurança, às vezes nós temos que ter fome e sede de nós praticarmos a verdadeira justiça. Então, o desejo de fazer o certo. A minha natureza quer, sabe,
fazer essa maneira, esse jeitinho. Mas meu desejo é fazer o correto, fazer da maneira justa. Eu desejo ser justo, eu desejo fazer o que é correto. Vai sair mais caro. É tão cedo daquilo, né? Vai demorar. Talvez eu nem. Rapaz, é meu sonho. Mas para me realizar não é tão justo, não vai ser uma maneira tão legal as coisas da lei. Vai ter uma coisa aqui que eu vou ter que driblar. Então, ter fome e sede de justiça é eu procurar ardentemente e honestamente praticar a justiça. Porque não é só um ato de reivindicar a justiça. Buscar. Porque se for por esse ponto, às vezes é um ato o quê? Egoísta. A justiça tem que ser cumprida, tem que ser feito isso. E às vezes é um ato de legalismo. É um ato de nós nos tornarmos, saber o quê? Juízes. Então aquele que tem fome e sede de justiça, É de ele ser justo. de ele buscar ser Porque às justo. vezes a gente quer que alguém age com injustiça com a gente quer, olha, você está sendo injusto, você tem que ser justo comigo. A gente quer exigir que o outro seja justo com você. Mas a Bíblia está dizendo que eu é que tenho que ser justo com o injusto. Em todo tempo eu tenho que ter essa sede, essa vontade de ser justo em qualquer situação da minha vida. Nunca ter duas balanças e duas. Às vezes eu ia para o posto de Medida. saúde e o povo agia com injustiça, isso aqui não está certo, tem que ser assim. Aí eu vejo a gente lendo isso aqui, eu, puxa, não está errado. Eu tinha que ficar calada, ela sendo justa ou injusta. Às vezes quando eu vou lá O posto porque de saúde tira a gente do sério. às vezes lá no terreno da Palepalpa, quando chega essa época do ano, toda vida que eu prego, começa na sequência de pregação contra as pessoas venderem os seus votos, sabe? Que é muito comum no interior. Tanto aqui também. E nós, como é que nós estamos nesse patamar? Nós temos que ter fome e sede de justiça. Eu não vou vender meu voto. Mas irmão, eu já ia votar ele. Foi perdido. Nós temos uma Vou ganhar isso aqui, mas sempre, vai, né? Meu irmão não foi vendido porque eu já ia votar nele, é só uma ajuda, ele sabe que eu preciso disso. Não é verdade? O cara que vende torresmo para mim, ele é usuário de cocaína, mas ele é trabalhador, ele tenta ser cidadão. Mas se der uma vacilada, ele engana você, sabe? Aí passou lá na fábrica, ele sempre se queixa que alguém tem inveja dele, por isso que as coisas não dão certo na vida dele, né? Aí eu falei, isso não é verdade, isso aí está nos seus procedimentos, nas suas atitudes, não dá certo. Aí passou o pessoal entregando os panfletos de internet. Internet, promoção, R$ 79,90, não sei o que, quantas mega, aí ele falou assim, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu tenho lá em casa lá, sei lá qual é, eu vou usar 2 meses lá, vou deixar e pegar essas funções. Aí eu falei, por isso não dá certo para você. Mas aqui é uma empresa, Antônio, posso enganar. Eu falei, mas o importante não é a empresa, é que você tem um Deus que está vendo. Então ele nunca, o que você falou, Ele nunca vai para frente. nunca vai para frente, nunca vai ser o quê? Fácil. Aqui. Nunca vai ser fácil. A justiça nunca vai contribuir com ele. Ele não vive, ele vive aí com o pé para trás. E aí pensa que é essas coisas. Às vezes eu digo, pô, foi assim, não por orgulho, sabe? A Ivone, ela era mais nova, ela tinha um NIS, ela só teve uma namorada, né? Não teve que fizeram NIS. Do governo, é NIS, é o nome? É nisso. É NIS, é. Número do NIS. Aí foi nada, NIS não É recebia, o número do cartão. Do cartão. É. não recebia nada. É Ela. auxílio. Auxílio, É. Ela não recebia nada. Quando o Daniel nasceu, que começou a estudar, aí veio a benção, né? Veio o quê? R$ 35. Sim, mas escute, veio dinheiro, né? Mas assim,
O que é que eu entendo de Spellivone? Isso aí é para a pessoa que é no mínimo assalariada. Eu não sou assalariado. Eu não sou. Mas estava lá, né? Parece uma coisa tentadora. Aí só vai lá, Não cancela. era não, de 35 era só porque ele estudava. Sim, mas é naquele. Recebia não. Mas é naquele. Não, antes não, mas foi quando ele estudou. Mas é porque tinha aquele programa do É o Bolsa Escola. Bolsa Bolsa Escola, Escola, Bolsa Família, é uma coisa misturada. Porque hoje em dia é Bolsa Família. Aí mudou para Bolsa Família. Aqui se chama auxílio agora. Então, assim, ela foi lá, cancelou, e graças a Deus nunca me fez falta isso aí. Nunca fez falta. Porque eu trabalho com pessoas lá no trabalho, aí eu acabei, mas assinando tua carteira. Tu tem direito, vai ganhar mais, né? Tem até rescisão, tem tudo. Acabando com essa carteira. Ele disse que ganha quase 1.500 do governo. Aí tem um deles que tem uma mulher que é doido para casar, mas não pode casar porque tem uma pensão no dele. A minha funcionária não quer assinar de jeito nenhum. E eu quero e ela não quer. Então, assim, é porque. E hoje ainda tem mais, meu filho. Menina até 6 anos, é R$150 por menino. É, Será que Se ela tiver 5 meninos em casa, cada um ganha cada 150. criança ganha 150. Então, assim, são coisas que as pessoas. Fora os 600 que a pessoa recebe por fora. Ainda tá somado, né? Mais de É. 150, né? Eu digo pro menino lá, eles ficam atrás dessas coisas aí, tentando driblar a lei, trabalhando, dizendo que tem trabalho, e às vezes uma justiça estampada na cara, critica o governo, critica aquilo. Aí você vai pensar a pessoa mais inteira do mundo. Quando você vai olhar, não quer nada certo, porque diz que vai perder isso, perder aquilo outro, que não perder, que nem tem perdido de trabalho comigo, que ganha R$3.000 por mês. Mas aí ele quer ganhar aqueles 3.000 e quer ter um auxílio de aposentadoria que ele não pode trabalhar, ele não quer perder. Ele tem que trabalhar comigo que ele trabalha 3 vezes por não, é 3 meses. Parece que ele fala para isso, quando ele vai fazer a perícia, ele passou uma semana sem trabalhar. Ele disse que chega lá, ele disse que é verdade, o doutor olha até aqui para saber se ele está trabalhando ou não. Aí ele zero. Buscá-lo. É, não tem nada, não tem uma moto para andar. A diária dele Mulher não tem mais. Que até a Né, mulher? perdeu. ele não trabalha por menos de R$200 por dia, por R$200 por mês, aí ganha esse salário por fora. Não é fácil, não tem uma moto para andar. Mas cadê? Então não tem resultado. Não. Tem uma sobrinha que ela ganha de pensão do menino R$2.500 por mês. E ela diz que tira de unha por mês, que ela faz aquela Vai aí a gel, história. ela tira 3.000 de unha, no mínimo. Resumindo. Não é outra Ela coisa. tira mais de 5.000 por mês. Mas ela não tem uma casa própria, ela não tem um transporte. Ela nem uma habilitação ela não tem. Não é outra coisa, não Não tá, tem Sabe nada. controlar, né? não tá fazendo mais nem almoço. Ah, Dando aí almoço para recebe baixa renda, ela 600. escreve lá. Ai, Cada gente da família ganhou uma marmita por dia de 5 a 6. Tá vendo? Ó? gente, que Mulher aqui também tem para mandar. Meu funcionário é do mesmo jeito. Mas 2 anos e meio que ele trabalha comigo, nunca vi ele com 10 centavos no bolso. E um Mas mês, se vacilar, ele e rouba. outro e outro não, ainda ganha o gás. Aí É, fica Essa sério. faz comigo. Pois E é, assim, ligar, né? isso, mano. Tem um cara que E ela aí, amigo né? meu que tinha